fato é que Jesus disse então as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, capítulo 1, a visão de Jesus, capítulos 2 e 3, a história da igreja, capítulo 4, ele começa com uma frase muito sugestiva, começa com uma voz como de um arcanjo ou de um anjo dizendo: sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso, ou seja, depois do que? Depois da era da igreja. O que nós podemos saber com segurança deste período? Olá, bem-vindo, eu sou Haroldo Maranhão. É uma alegria poder estar com você agora falando sobre escatologia, sobre o estudo do futuro, o estudo da profecia bíblica, aquela profecia que ela é real, aquela que se cumpre, não somente vai se cumprir, como já está se cumprindo diante de nossos olhos. Se você está por aqui, você viu a chamada desse vídeo, você sabe que realmente é um conteúdo muito importante de qualquer pessoa, alguém crente mesmo no Senhor Jesus conhecer, mas mesmo pessoas que não criam em Jesus começam a perceber que coisas que a Bíblia diz estão se cumprindo e pessoas têm sido atraídas para conhecer o Senhor porque percebem a exatidão da palavra de Deus, a segurança da Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor que diz acerca dele mesmo que ele é o Senhor Deus, que ele anuncia o fim desde o princípio. Que coisa tremenda, ele anuncia o fim desde o princípio, ele sempre soube que os últimos dias viriam a existir, ele governa sobre a história, governa sobre a criação, ele governa de eternidade a eternidade, ele está fora do tempo, então ele governa o tempo está debaixo do seu domínio. E não apenas o tempo, como as pessoas que interagem no tempo, como as pessoas que interagem na agenda que ele disse que iria se cumprir ao longo dos dias, até aquele dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estou querendo fazer um certo contraponto, porque tem muita gente falando muita coisa, muita gente mais atualizada com o que acontece no dia a dia do que eu consigo ficar atualizado. Eu tenho observado muitas coisas, eu tenho aqui um grupo fechado de escatologia, que eu compartilho algumas coisas, mas aqui na Bíblia eu quero trazer para você um pouco de fundamento de palavra, para você poder organizar o seu pensamento, para você organizar a sua leitura acerca do que a Bíblia diz sobre os últimos dias. Se esse assunto te interessa, vou te pedir, por favor, aqui assina o canal, eu tenho outros conteúdos também além desse, mas curte esse vídeo, esses vídeos vão ser entregues aí para você, talvez com mais rapidez quando eles saírem por aqui. Coloca o sininho também, que todo vídeo novo que sair no canal você vai receber. Você fazendo isso, você me ajuda a alcançar mais gente e eu fico muito grato por isso. Mas o que eu quero compartilhar com você hoje, então, essa ideia de que não adianta a gente querer ler a Bíblia da grande tribulação. Por que não adianta querer ler a Bíblia da grande tribulação? Ora, você está separando a Bíblia. Não é isso que eu estou falando, mas esse é um gancho importante para fazer você prestar atenção no que eu quero te dizer. Daniel, o profeta Daniel, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Na verdade, é quase como se Daniel encerrasse o livro dele, o livro de profecia dele, no capítulo 12, e aí o anjo fala para ele, enquanto isso, sela a profecia, ainda vai ter muito tempo. Daniel, depois você vai se reunir aos seus pais, no fim dos dias você vai se levantar para receber a sua herança. Então Daniel entrega ali uma profecia selada e Apocalipse começa a ficar realmente muito denso, muito pesado, quando o Senhor, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro como que foi morto, que aparece no céu, naquele momento extraordinário, e ele toma o livro, ele abre os selos da profecia bíblica. Então, de uma certa forma, a profecia estava selada ali por Daniel, ou pelo anjo a Daniel, no capítulo 12, e agora em Apocalipse 6 ele começa a ser liberado. Então, nesse intervalo é onde nós estamos vivendo. E se você for ler o capítulo 12 de Daniel, você vai perceber que chega uma hora em que Daniel ele não entende o que ele está lendo. Então, Daniel capítulo 12, eu gostaria de ler esse texto com você. É interessante a gente perceber exatamente a dificuldade de Daniel de compreender o que ele mesmo estava ouvindo do anjo e o que ele mesmo está escrevendo acerca do futuro. Ele para e pensa, meu Deus, o que é isso aqui? E ele fala exatamente isso. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada. Então, versículo 8. Eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele não entendeu o que significava, o que ele entendeu e estava escrevendo. Você consegue entender isso?
Por quê? Porque a profecia, a escatologia que Daniel estava escrevendo não era para os dias dele. Jesus não havia vindo, Jesus não tinha cumprido todo o plano de salvação, Jesus não tinha subido aos céus, então não havia um Novo Testamento. Então a Bíblia de Daniel era o Velho Testamento, era Moisés e os profetas. Davi, Salomão, eles eram considerados como profetas também porque profetizavam. Essa era a Torá. Então, ainda nem havia algo depois disso, e o que Daniel estava escrevendo era para os últimos dias, depois da igreja, depois da história da igreja, que Jesus nem tinha nascido, não tinha estabelecido, não tinha morrido, não tinha subido aos céus, não tinha havido Pentecostes, então não havia ainda como Daniel compreender o que ele estava escrevendo. Então, quando chega a plenitude dos tempos, vem Jesus. E quando Jesus cumpre todas as profecias de Isaías, de Jeremias, profecias do próprio Davi, Davi profetizando Jesus na cruz, todas as palavras, então, que foram ditas, elas foram ditas acerca de Jesus. O cumprimento disso tudo acontece enquanto Jesus está conosco, ou enquanto Jesus está aqui na terra, a nossa semelhança com aqueles que foram contemporâneos dele. E ele estabelece, então, a sua igreja a partir de Pentecostes em Atos 2. Então nós vemos que a partir dali a história da igreja é contada, mas ali nós vemos Paulo fazendo conexões e entendendo o que estava em curso e com o que iria acontecer depois. O próprio Senhor Jesus, no sermão profético, ele conecta os textos de Daniel, a profecia de Daniel acerca do anticristo, finalzinho ali do capítulo 11 de Daniel, e ele faz essa conexão com o que vai acontecer depois. Então o que nós estamos vendo é que naqueles dias, esta Bíblia que nós lemos das profecias de Jesus, de Pedro, de Paulo, as profecias acerca dos últimos dias, era como se fosse uma Bíblia futura, não era para aqueles dias. Então haviam textos de Paulo que eram para aqueles dias, mas ele falava acerca do arrebatamento da noiva, o que não era para aqueles dias, era para os nossos dias. Jesus mesmo, quando ele fala acerca dos últimos dias, ele está falando acerca de uma realidade além da sua própria morte e ressurreição. Nada disso ainda podia ter cumprimento. Então, quando nós chegamos agora e lemos o livro de Apocalipse, meu querido, minha querida, eu vejo que há uma grande discussão, um grande debate acerca do que acontece a partir dos últimos dias. E eu te digo que muito do que está aqui nós não vamos entender agora, como Daniel não estava entendendo naqueles dias. A partir de quando eu posso falar isso? A partir, por exemplo, de estabelecer uma divisão do texto de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem uma divisão que o Senhor Jesus, ele mesmo, deu para João na ilha de Patmos. João, como Daniel, estava escrevendo coisas que ele entendia e sabia, e coisas que ele não entendia e que ele não sabia. Como é que eu posso dizer isso? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Aqui você encontra a ordem, a lógica, a divisão do livro. Jesus fala para ele o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. O que Jesus estava falando? O livro do Apocalipse começa com uma grande, tremenda visão de Jesus por João. Eu posso até pensar, voltando para o capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos aquele momento tão interessante quando Pedro é restaurado por Jesus e ele confessa que ele não conseguia amar Jesus, amor ágape, agapau, ele só conseguia filéu, e Jesus aceita que então ele só vai oferecer o filéu para ele. E aí ele fala, olha, mas é o seguinte, vai chegar um dia que você, em outras palavras, você vai morrer, você vai perder a sua vida. E aí o Pedrão, aí vê o João passar, mas tudo bem, mas e quanto a ele? Aí Jesus fala, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, segue-me. Tinha falado, apacenta as minhas ovelhas, apacenta meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. Então Jesus tinha chamado Pedro para ser um pastor das suas ovelhas. E o João ia ficar vivo até que ele viesse. Então, aí João fala no seu relato, então desde aquele dia correu entre os discípulos a informação de que ele não haveria de morrer, não foi isso que Jesus falou. Quem foi que espalhou isso para os discípulos? É claro, foi o Pedro, ele que estava junto, só estavam os três ali reunidos, então o Pedro soltou uma fofoca gospel lá de que o João não ia morrer. O que acontece então? Aqui, na minha maneira de crer, Jesus cumpre o que ele disse acerca de João. João está no exílio na ilha de Patmos e o próprio Senhor Jesus vem até ele. Jesus aparece diante de João. E de uma maneira tão extraordinária na sua glória que João, quando vê Jesus, ele cai como morto aos seus pés. Não suporta a glória do Senhor. Então, o que acontece aqui?
Jesus está falando de que João escreveria acerca das coisas que ele viu. Qual foi a visão de João? A visão de Jesus. O que ele viu? Jesus escreve sobre esta visão e essa é a primeira parte, porque ele vai falar coisas acerca de Jesus que dizem respeito ao cumprimento da sua presença no meio da igreja, no caso das 7 igrejas, falando, manifestando como a figura da menorá entre a sua igreja, a figura profética da igreja de Jesus, os anjos das igrejas, das 7 igrejas, as cartas são endereçadas a eles, são 7 igrejas que existiram de fato na Turquia e são também períodos proféticos da história da igreja, alguns estudiosos consideram assim. O que eu quero destacar aqui é as coisas que ele viu, a visão de Jesus, as coisas que são. O que era naquele tempo? A igreja, as igrejas, o período da igreja. Começa com Éfeso, com a igreja que teve o seu amor resfriado, uma igreja do começo ali, logo após Pentecostes, e então a igreja que foi perseguida, confrontada, a igreja que foi grande, mas que também manteve a sua confissão, mas perdeu o seu primeiro amor. E a última igreja então, ou as últimas igrejas, Filadélfia, a igreja que é arrebatada, Laodiceia, a igreja apóstata, que talvez eventualmente passe pela grande tribulação, a discussão entre os estudiosos, eu não vou avançar nesse assunto agora. O fato é que Jesus disse então as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, capítulo 1, a visão de Jesus, capítulos 2 e 3, a história da igreja, capítulo 4, ele começa com uma frase muito sugestiva, começa com uma voz como de um arcanjo ou de um anjo dizendo, sobe para cá e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois disso, ou seja, depois do que? Depois da era da igreja. Quando acaba a era da igreja, começa um período profético, começa no céu, com os selos sendo abertos, com uma grande multidão diante do Senhor, gente de toda tribo, língua, povo e nação, o Cordeiro está lá, então a igreja está lá, todos foram comprados, estão lá, todos reunidos para aquele glorioso momento em que o Senhor agora vai trazer juízo sobre a terra. O que nós podemos saber com segurança deste período? Tudo ou nada. Que coisa conflitante. Podemos saber que isso acontece depois da era da igreja, então por esse motivo eu posso inferir que a grande tribulação não é para a igreja estar presente. São abertos os selos, os primeiros 4 selos, os cavaleiros do Apocalipse, o 5º selo, o martírio daqueles que naqueles dias não vão querer receber a imagem da besta, e depois o 6º selo, um grande cataclisma, na minha opinião, na minha maneira de entender, a inversão dos polos magnéticos da Terra, e depois disso vem as trombetas, e vem as taças, e vem os ais, e começa um período de grande juízo, que não adianta a gente querer saber com segurança o que são, como vão se manifestar esses selos e tudo mais. Por quê? Porque essa Bíblia é a Bíblia que os irmãos convertidos da grande tribulação vão ler, porque eles vão entender com muito mais clareza tudo que está aqui ainda numa linguagem um pouco simbólica em alguns aspectos. Para eles será uma realidade. Não é para nós sabermos exatamente com clareza tudo aquilo, porque aquilo não aconteceu da mesma maneira que Daniel não entendeu com clareza o que ele estava escrevendo. É para depois da era da igreja, para o tempo do juízo. Então não adianta a gente se debater e discutir e querer saber qual que é a revelação. É claro que vai haver de alguma forma uma marca que ninguém vai conseguir comprar e nem vender. Hoje, para nós aqui, crentes, aqui em 2025, é tão claro, tão fácil entender que a imagem da besta, na minha maneira de entender, pelo menos, é justamente a inteligência artificial, que vai conseguir controlar, que todos adorem a imagem da besta, que todos tenham a marca, e senão não vão conseguir comprar e nem vender. Hoje isso é fácil de entender. Nos dias de João era impossível imaginar como é que alguém vai ter uma marca na mão e na testa e não vai conseguir comprar e nem vender em nenhum lugar. Essa era uma palavra para agora, mas não para agora, para daqui a pouco. Nós ainda não vamos ter a marca da besta, pelo menos da maneira como eu creio e ensino, porque isso só vai acontecer quando o anticristo se manifestar efetivamente, e segundo Paulo, ele só vai se manifestar efetivamente quando for retirado o que o detém. Você pode imaginar qualquer coisa que possa deter o anticristo, mas se não for o próprio Deus impedindo a ação do anticristo pela total força e revelação e influência de Satanás, ninguém pode impedi-lo de se manifestar, a não ser o próprio Deus. Deus Espírito Santo revelado agora, Deus Pai, antes de Jesus, desde a criação, Jesus o Cristo, o Filho, durante o seu tempo aqui, vai voltar para reinar por 1000 anos, então é Deus Espírito Santo. Ele está aqui hoje, e então o anticristo não pode se manifestar até que ele seja retirado.
Mas por mais que nós possamos observar algumas coisas para frente, entender, não entenderemos completamente. Não é para agora, não é para nós, é para os santos da grande tribulação, que não é a igreja, mas os santos que se converterão a Cristo ainda, haverá conversão debaixo de perseguição, serão com certeza aqueles que vão perder a sua vida, porque não vão aceitar a marca, mas eles vão entender o cenário, e os que forem se convertendo ou que forem fugindo e que consigam sobreviver até o fim da grande tribulação, eles vão ler esta Bíblia e vão entender que falta 7 anos a partir de um determinado evento, eles vão entender que onde que eles podem tentar se esconder, o que eles podem fazer, terão muito mais revelação da Bíblia escrita para eles com cumprimento naquele lugar. A Bíblia é eterna. Hoje nós podemos ler toda a Bíblia e toda ela fala ao nosso coração porque ela é a palavra de Deus. Mas para aqueles que vierem a viver naquele período horroroso, que nós, em nome de Jesus, estaremos longe daqui, se o Senhor Jesus assim quiser, e ele for pré-tribulação, como eu creio que ele é, mas enfim, só saberemos logo mais. O fato é que não saberemos o suficiente hoje, porque esta parte da Bíblia não é para nós, essa parte da Bíblia é profecia, e ela se conecta com o sermão profético de Jesus em alguns aspectos, se conecta com profecias do Velho Testamento, em especial do livro de Daniel, que fala muita coisa acerca do roteiro, de como vai ser a manifestação do anticristo, como as nações vão se comportar, como haverá guerras e conflitos e tudo mais, e destruições, e tantas coisas que não serão claras para nós agora, por mais que venhamos a estudar, não vamos compreender completamente. Isso é para quem vier depois de nós. Então a gente entendendo as etapas de cumprimento da Bíblia e cada um lendo na sua etapa, no seu tempo, hoje nós sabemos toda a história de Israel e podemos aprender com eles. Então tudo que estava na velha aliança, tudo que o Senhor revelou para eles, nós podemos nos beneficiar para a nossa vida, porque nós temos agora a nova aliança do sangue de Jesus, temos a Bíblia então mais completa no nosso tempo, mas a Bíblia profética, algumas coisas somente eles saberão. Então o que eu quero te propor com isso? Eu vejo que há muita discussão na internet, muita gente querendo ser o dono da verdade. Você não vai saber tudo o que vai acontecer nos últimos dias, a não ser que você queira estar lá naquele dia. Você pode crer de uma maneira ou de outra maneira. E a maneira como eu creio, se eu estou baseado em textos bíblicos, eu não sou seu inimigo. Talvez os seus estudos possam me ajudar a esclarecer alguns pontos, mas talvez o meu estudo possa te ajudar a esclarecer alguns pontos que ainda não estão completamente revelados. Então nós não devemos ser aqueles que discutem e que brigam por uma coisa que não faz sentido brigarmos. Nós temos que brigar contra as trevas, nós temos que trabalhar em unidade, revelação, crescimento de conhecimento até aquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não queira saber exatamente tudo que vai acontecer durante a grande tribulação, porque isso está selado ainda. Nem o primeiro selo foi aberto, nem quem é o anticristo dá para a gente saber agora. Especulações são várias, mas ninguém vai saber até que ele se manifeste. E ele só vai se manifestar, segundo a própria Bíblia diz, depois que a igreja for embora, ou pelo menos depois que o Espírito Santo for embora. Eu acho muito esquisito ele ir embora e deixar a gente aqui. Não faz sentido. Muito menos o Senhor Jesus abrir selos contra a sua noiva. Não faz sentido. Agora, essa é a maneira que eu creio. Você pode achar que eu não sei nada, e tudo bem, seja feliz com o que você pensa. Eu quero ser feliz com o que eu penso, quero pregar o que eu penso e compartilhar e contribuir para os estudos e para o debate a partir desse espaço que Deus me dá. Que Deus te abençoe, então. Ou leia a Bíblia, estude, faça toda a sua lição de casa. Mas entenda que algumas coisas não são para agora, são para logo mais. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, segue aqui o canal, assina o canal. Se você não gostou, segue também. Vem discordar de mim mais vezes. Quem sabe em algum momento você me convence ou talvez seus comentários me façam mudar de ideia. Vamos conversar, vamos construir, vamos crescer no conhecimento em nome de Jesus. Até uma próxima.